Querido Deus e amado Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença. Toma, meu Pai, a vida do meu filho em Tuas mãos. Usa, meu Pai, como canal, como Teu porta-voz. Unge, meu Pai, com Teu poder do alto da cabeça, da ponta dos pés. Que o Senhor venha, meu Pai, nesta noite falar, não o que a Tua igreja gostaria de ouvir, mas o que está necessitando ouvir, meu Pai. Que seja feita a Tua vontade. Toma, meu Pai, a vida dele nas Tuas mãos. E que seja feita a Tua vontade, hoje, amanhã, para todos sempre, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Eu agradeço a Deus por essa imensa oportunidade, aleluia. O Salmo 77, Salmo de Asaf. Gostaria de pedir ao pastor Luiz para ler. Amém, glória a Deus. Diz assim a palavra, o versículo 12: meditarei também em toda a tua obra e falarei dos teus feitos. Os teus caminhos, ó Deus, está no santuário, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Queridos, eu não vou orar. Deus já orou por mim. Eu aprendi em alguns simpósios, quando eu era da Batista, nos ensinamentos. É tão bom quando a gente aprende. Eu não acho correto quando alguém ora pela gente, e depois a gente ora, desfaz a oração daquela pessoa que orou. A gente tem que orar de novo. No finalzinho eu estarei orando sim, mas numa oração diferente, não da maneira como foi orado agora nesse momento. Amém? Pois eu gostaria de ser objetivo, você rápido, objetivo, nessa palavra que Deus colocou em meu coração. Foi uma briga muito grande, pois eu estava estudando sobre a construção do templo de Salomão, tanto lá nas cartas de Rei, 1 de Reis 7, como também lá em 2 de Crônica capítulo 3 e em 2 de Crônica capítulo número 7. Só que aí quando eu vim para cá, passo pelos Salmos, Deus me faz me lembrar desse grande homem de Deus chamado Asaf. Amém? E eu quero aqui dizer para vocês que Asaf foi um dos grandes levitas na casa de Deus. Asaf, ele era um homem que ele estava na incumbência de ensinar os mais jovens dentro da casa de Deus instrumentos musicais. Ele sabia tocar, sabia cantar e ensinava. Ele era um maestro, na realidade ele era uma pessoa que era importante ali para o templo de Salomão, pois antes ele servia no palácio do rei Davi. Quando no tempo de Davi, quando acontecia as festas em seu palácio, estava ali Asaf, a criança, menino, brincando, pulando, adorando a Deus ali com o rei Davi. Quando Davi vinha da guerra, que trazia a arca do concerto, ali a presença de Deus era notável, a presença de Deus era muito forte ali naquele momento de adoração. Quando Davi promovia a festa, quando Mical e uma das suas esposas ajeitava todo o evento e se preparava pela chegada do rei, trazendo mais riqueza, mais ouro, mais prata, pois em todas as guerras que Davi ia, ele trazia mais rico ele ficava, pois ele trazia todos os despojos da guerra, ali que os soldados que eram mortos, era uma lei naquele tempo, que quando um rei era morto, aquele reinado ficava para o rei que vencia o outro rei, e o general do rei vinha, se não quisesse ser morto, ele tinha que se curvar, ele tinha que ceder, ele tinha que deixar ser levado
como preso, né? E ali ele ia, né, na frente, e a bandeira do outro rei com a bandeira da tribo de Judá, do leão, né, da tribo de Judá. Então ali existia ali todo um ritual, né? E desde ali Asaf, ele foi crescendo, ele foi aprendendo com Davi. E Davi falou para Salomão: Salomão, quando eu morrer, não esqueça do meu servo Asaf, pois Asaf, ele foi uma peça principal na área da adoração, do louvor aqui em meu palácio. Então eu quero que você coloque ele como um etor, coloque ele como uma espécie de, traduzir para os dias de hoje, ele era um diretor, né? Ele era um maestro, ele era um professor de escola bíblica. Amém? Trazendo para os dias de hoje, para que você venha entender. Mas Asaf, ele chegou aos seus 70 anos, Davi já tinha morrido, e Salomão estava ali construindo um templo. E quando aquele templo estava sendo construído, Salomão lembra da palavra do seu pai Davi, e manda um mensageiro ir até a casa de Asaf. E Asaf recebe o mensageiro de Salomão, e o mensageiro diz: olha, o rei manda te chamar, ele quer você, daqui a 7 anos você vai trazer um louvor para a inauguração do templo. Quando tiver concluído na inauguração, você será o cantor principal. Louvado seja Deus. Então ali, irmãos, ele na hora quis relutar, mas a ordem de um rei, né, não pode ninguém dizer não para o rei. Naquela época existia uma ordem, irmão, quando o rei dizia, apontava o cetro e dizia: você não poderia dizer não, você tinha que vir. Amém? Aí era o contrário. Se nós, naquela época lá, qualquer um se apresentasse diante do rei sem autorização, era morto. Para você ver como funcionava a lei naquela época, né? Mas Asaf, ele foi convocado para fazer um grande louvor. Irmãos, levou 7 anos para esse louvor ficar pronto. Eu fico imaginando, eu já fecho um parente para abrir um, para dizer para vocês e vós outros, e vocês que vão assistir aí nas redes sociais, eu fico imaginando como é que era esse louvor. Porque, irmãos, hoje, nos dias de hoje, a gente vê em 6 meses, em 1 ano no máximo, né, os cantores gospel, eles fazem um CD com 10 músicas, né, dentro de 6 meses, né, dentro de 1 ano. Asaf levou 7 anos para fazer uma letra de um hino. 7 anos. Imagina aí, meu irmão, minha irmã, que eu acho que ele, na hora que ele escrevia uma letra, ele olhava e via: essa letra não encaixa, né? E ele apagava e fazia de novo. E ali, irmãos, ele levou 7 anos para preparar um louvor. E esse louvor, irmão, diz aqui nas crônicas, né, que foi tão grande, irmãos, o louvor de Asaf, que chamou a atenção de Deus. E Deus desceu pessoalmente dentro do templo, irmão. E disse que houve um vento que soprou, e as pessoas que estavam ali doentes foram curadas. E ninguém ficou em pé, irmão, dentro do templo. Caíram por terra com a presença de Deus, irmão. Deus, ele veio pessoalmente receber o louvor de Asaf. Irmãos, eu quero dizer para você que uma letra de uma música, ela sendo inspirada pelo Espírito Santo, irmão, ele repreende todo o mal, ele afasta todo o mal, ele quebra toda maldição, ele faz com que o testemunho da marcha ré, irmão, ele isola, é uma forma de como que fosse a sua casa fica como que fosse um escudo ao redor, uma muralha de fogo, nada lhe atinge, nem uma seta, nem um dardo inflamado do maligno, nenhuma mortandade, nada vai entrar dentro do seu lar, se você colocar dentro da sua casa um perfeito louvor, louvor que vem agradar aquele que é digno de toda honra e toda glória. Um louvor, irmão, que vem a chamar, a checkmate de Deus, né? Que vem chamar, que vem manifestar dentro de você, dentro da sua casa, a presença de Deus. Um louvor, irmãos,
ele move a mão de Deus. Isso é bíblico. Para profetizar no palácio, né, de Acabe de Josafá, né, quando chega lá, o rei Acabe estava do lado, sentado, tinha 2 tronos, e o profeta ele entra, irmão, e diz: olha, eu vim por causa de Josafá, que ele é da tribo de Judá. Eu não vim por causa de você. Se fosse por você, eu não viria aqui. Eliseu, ele tinha uma raiva de Acabe, porque Acabe era casado com Jezabel, irmão, que mandava no reinado dele, no governo dele. Isso aí é uma outra história, depois eu posso trazer, né, outro dia, né, para não fugir muito aqui da história de Asaf. Eliseu, ele pediu um tangedor, um adorador, um tocador de cordas, né, de harpa, pediu para que fosse buscar, para que ele viesse, né, a mão de Deus viesse sobre ele e ele profetizar. Imagina, naquela época era assim, irmão. Deus ele só trabalhava através da vida de um profeta, através de um adorador. Primeiro o adorador tinha que vir adorar a Deus, tinha que ter todo aquele ritual para que a mão de Deus viesse, né, sobre o profeta, e o profeta começava a profetizar. Lembra que Ezequiel estava na beira do rio Quebar, irmão. Foi um dia quase todo com a boca aberta, olhando para o céu, esperando que o Espírito do Senhor entrasse sobre ele, para ele profetizar. E a Bíblia fala que Ezequiel profetizava, mas quando terminava a profecia, ele terminava de entregar o recado de Deus, que o Espírito de Deus se afastava de Ezequiel, e a Bíblia fala que Ezequiel voltava àquela tristeza, né? Segundo alguns historiadores, chega a dizer que Ezequiel ele tinha problema depressivo, ele tinha uma pequena leve depressão, igual como Elias, né? Que quando profetizou, se escondeu, porque Deus mandou ele se esconder, né? E lá ele pediu a morte a Deus, né? Pediu para que Deus tirasse a sua vida. Pegou uma depressão, Elias pegou uma depressão. Depois de profetizar, Elias pegou uma depressão. Jesus, quando ele abriu os olhos de cegos, expulsava demônio, curava enfermo, curava leproso, Jesus não saía para as festas, para comer churrasco, comer peixe assado. Jesus iria se isolar, ele ia orar, ele ia para buscar, né, a presença do Pai, e se isolava, ele buscava a presença de Deus, porque ele sabia que vinha retaliação, irmão. Ele sabia que depois que ele fizesse aquela maratona de milagre, vinham os perseguidores, vinham, né, os sacerdotes, os fariseus, os escribas e fariseus, estavam ali, uma brecha, estavam querendo esperar ali um momento para matar Jesus antes do tempo. Irmãos, trazendo para os dias de hoje a morte é espiritual. Hoje as pessoas não matam fisicamente. Hoje as pessoas matam, irmão, a fé da gente, isolando a gente, bloqueando a gente, não ajudando a gente, não vindo visitar a gente, não estendendo a mão para ajudar, para abençoar. Você sabia disso? Isso mata a fé da gente, a gente fica abatido, né? Porque o único que aguentou a rejeição foi Jesus Cristo. Nenhum de nós, né, a nossa natureza, nós não temos capacidade, né, intelectual, e o psique nosso, a nossa natureza, ela é frágil, né? A gente não tem condições, irmão, de ser rejeitado, muito rejeitado não, né? Se a gente não tiver revestido de todas as armaduras de Deus, se nós não tiver blindado, se nós não tiver, irmão, a nossa vida em consagração, a gente se abate ao ponto de pegar uma depressão. A gente temos que vigiar, pois ser rejeitado não é fácil. Amém? Asaf, ele pensava que estava sendo esquecido e rejeitado, mas ali, irmão, de repente chega, né, ali o convite: o seu rei manda lhe chamar. Louvado seja Deus. Nessa noite eu vim aqui em nome de Jesus por essa palavra, dando aqui para você, meu irmão, minha irmã, que se prepare, igreja, se prepare, que o rei vai mandar lhe chamar, como mandou chamar, irmão, aquele Mefibosete que estava aleijado em uma cidade, irmão, chamada Lodebar. Às vezes eu considero aqui, eu já considerei aqui, eu já classifiquei Currais Novos para mim, não sei para vocês, para mim eu classifiquei aqui essa cidade como Lodebar para mim,
como no Debar. Aqui eu estou aleijado, irmão, mas eu creio que logo o rei vai me mandar vir, vai vir me chamar, para eu fazer uma grande obra missionária, e vai vir chamar você também. Amém, meu irmão, minha irmã? Jesus, ele foi, irmão, um dos homens, um dos maiores missionários que Jesus apresentou na Bíblia. Um missionário que nunca fez milagre nenhum, irmão. Como é que pode, igreja, Jesus apresentar João Batista, dos maiores profetas, se ele nunca fez um milagre? João Batista nunca fez um milagre, né? Mas Jesus apresentou ele como o maior pregador. Aleluia. Porque ele veio de se tornar as veredas, né? Ele veio na frente preparar o caminho do Senhor. Ele veio anunciar a vinda de Cristo. Eu e você, irmão, pode se tornar o maior pregador do mundo desta forma, anunciando que Jesus está voltando. Glória a Deus. Um dia desse eu passei por alguém e fui falar de Deus, fiz convite para a pessoa vir à igreja, ele: eu não vou, Deus é um só. Eu digo: não, irmão, o Deus da Bíblia é diferente do seu Deus. O seu Deus não lhe dá força para você sair das drogas, para você sair da prostituição, para você sair da bebida, do vício. Mas o Deus da Bíblia, ele quer dar força para a gente sair do vício. Eu respondi para esta pessoa dessa forma. E se você, meu irmão, quiser, se você quiser, eu mostro e lhe provo que esse Deus que você serve não é o meu Deus. Eu servia esse Deus seu. Hoje eu sirvo um Deus vivo, um Deus que transforma, que liberta, que salva e que batiza com o Espírito Santo e ainda leva para o céu. Aleluia. Esse é que é o Deus verdadeiro. O Deus de Asaf. Asaf, ele se prepara para uma grande oportunidade que ele ia ter, né? Mas ele se preparou, ele jejuou, consagrou, orou, ensaiou, preparou um ninho, e Deus, ele usou ele no louvor, né, ao ponto de trazer cura para aquele ambiente. É só você ler lá em 2 de Crônica, capítulo 3, 2 de Crônica, capítulo 7. É só você ler, né, os livros de Crônica, que você vai ver em 2 de Crônica, capítulo 7, né, em 2 de Crônica, capítulo 3, que você vai ver em 1 de Reis, capítulo 7, que fala sobre, né, ali Salomão preparando o ambiente, preparando o lugar, preparando a grande festa para o dia da inauguração do templo que foi feito para Deus, para colocar a arca de Deus ali dentro. Hoje não precisa mais, irmão, porque a arca de Deus é eu e você. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. O prédio aqui é para nós se unir, para aprender um com o outro. Lá em Atos Apóstolos 17, 24, dirá que Deus não habita em templo feito com mão de homem. Quando o prédio fechar aqui, daqui a pouco vai fechar, né? O Espírito de Deus não vai ficar aqui dentro, não. Ele vai acompanhar cada um de nós. Amém? Ele habita dentro de cada um de nós. Aqui é só para a gente se unir, para aprender um com o outro, para se preparar, para sair daqui como um soldado, né? Com a ferramenta molada, para sair lá fora, para ganhar alma para Deus, e o nome do Senhor, nosso Deus, ser glorificado. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, eu quero aqui concluir esta palavra. Louvado seja Deus, dizendo 3 pontos positivos aqui para fechar com chave de ouro, dando nó para o inimigo não desatar. Amém? Eu quero dizer, o primeiro ponto que eu quero dizer, irmão, nessa noite, é que Asaf, ele não estava, pela lei daquela época lá, na lei mosaica, na lei judaica, ele não poderia mais exercer cargo dentro do templo, por causa da idade, pastor Luiz, por causa da idade. Ele já ia entrar por 70 anos, ele já tinha 3 filhos, né? Era casado, tinha sua família, ele já estava aposentado, ele morava numa casinha que foi do seu pai, ele usava a roupa de Levítico, né? A roupa sacerdotal que foi do seu pai, né? Ele usou a roupa que foi também do seu avô e do seu bisavô. Era a herança, porque os levitas naquela época não podiam ter bens, não podiam ter terra, e tinha que ser cuidado pelas outras tribos. Existe 12 tribos que ajudava, né, a tribo de Levi.
Traduzido por de hoje, existe um outro tipo de tribo, que esse tipo de tribo nós não podemos fazer parte, é a tribo da tribulação. Essa tribo é uma tribo que não é bom nós fazer parte dela, né? Mas eu digo a você, meu irmão, minha irmã, que a tribo de Levi, ela foi uma das tribos que foi escolhida por Deus para poder estar no templo, para fazer a vontade de Deus e para trazer o melhor para o templo e para servir com alegria e com amor. Amém? Então, eu aprendi que a vida não é fácil. Eu sei que é difícil prosseguir. Sei que quando tudo está bem, aí não falta nada, não falta ninguém. Amigos pra sorrir, a gente sempre. Mas quando o plano dá errado, aí que tudo vai passar. E do teu lado não fica ninguém. Os amigos se vão, e quem sorri é você, te deixa jogar na solidão. É assim, nesse mundo de aparência só se vale o que se tem. Quem tem muito vale muito e quem não tem não é ninguém. Nem por isso eu vou deixar de abater. Mas aí quem se exalta é humilhado, quem subir é exaltado. Com amigo ou sem amigo eu sempre vou lutar. Na certeza que está comigo, não Tu és tudo, e tudo pra mim. Quero a vida louvar, pois é rei sobre rei. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz. Honra eterna e glórias te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti. Meu Jesus, grande e consolador. Oh, ungido de Deus, dai-me paz e perdão. Salvação, vida tem para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Amém. seguidores, aqui é o pastor evangelista Ivani Barbosa, graça e paz a todos. Estou no momento aqui na cozinha da minha humilde casa, preparando aqui o almoço em família, né? Um almoço para a família Barbosa. E hoje eu estou preparando aqui um prato diferente. Está aqui, ó, feijão macaça, já está no fogo, o macaçá, macarrãozinho,
Aí tem aqui, ó, uma linguiça fritada. E agora eu vou fritar frango, viu? Está aqui o resto do frango. Eu já cortei aqui, ó. Eu quero mostrar para você, ó. Para você cortar uma coxa dessa, você tem que cortar assim, ó. Nessa forma aqui, ó. Entendeu? Não é o contrário, não. É assim para ficar melhor. Para poder ser fritado. O frango, ele só fica gostoso. Vamos lá. Ele só fica gostoso se você fritar no óleo. Então o que é que eu faço? Eu vou levar, né? A taxa. Primeiro eu tô ajeitando aqui, ó. Eu vou estar ajeitando dessa forma aqui, ó. Depois, quando ele for recheando, que for secando, que a água que tá no frango, né, for desaparecendo e for ficando só a carne, aí o óleo, aí eu boto um pouquinho de sal. Aí na hora que eu assar um lado, aí eu viro o outro lado. Aí na hora que tiver já quase assado, aí eu boto uma cebola. Eu boto cebola. Se não tiver cebola, eu boto alho, entendeu? E tem também outra forma de você temperar um frango assim. É melhor do que cozinhado. É você colocar os temperos. Bota alho, bota um pouquinho de colorau, um pouquinho de cominho, tempero completo, entendeu? Aí bota um pouquinho de água, aí bota o óleo. Aí mexe, né? Põe o colorau e aduba no fogo baixo, bota a tampa. E aí ela vai cozinhando, vai secando e vai torrando. E no final frita, fica fritado. Também dá certo também assim. E se você não quiser assim, porque é mais trabalho, você tem que botar mais tempero, você pode fritar só no óleo com sal e no final depois você bota a cebola, dá uma recheadinha junto com a cebola e aí vai estar pronto a carne, né, o frango para você comer com a sua família. A linguiça já está preparada aqui, eu já fritei, né, o macarrão está ali, o feijão macaça do branco, viu? Eu já coloquei no fogo. Ontem eu comi macaça do vermelho, hoje é do branco. E hoje é o nosso almoço, né, da família Barbosa. Que Deus abençoe. Não deixe de curtir esse vídeo, deixe seu comentário e se inscreva lá, né, no meu canal. Eu tenho um canal do YouTube, né, o canal Lixo para Adorar no YouTube. Tenho também o meu Instagram, @Ivanei Barbosa, e tem também as plataformas lá no Kawaii e no TikTok, que é Pastor Ivanei Barbosa. Procure ver lá os conteúdos, curtem, compartilhem, enviem seus contatos. Lá também eu deixo muitas mensagens boas. E de vez em quando você vai ver um pouquinho assim, eu falando sobre culinária. Tem vídeo lá eu preparando o arroz afogado, né? Tem também eu preparando outros tipos de comida. E aqui em casa, eu não estou trabalhando, é minha esposa que está trabalhando. Aí fica eu e meu filho, né, em casa, a gente prepara tudo. Meu filho, eu boto ele para varrer a casa, passar o pano na casa, e eu cuido do almoço. E ele lava as suas próprias roupas. Eu já estou ensinando ele a lavar as suas próprias roupas. E eu lavo a minha roupa, e às vezes lavo a da minha esposa também, porque quando ela chega cansada. E eu, como servo de Deus, eu tenho que ser o primeiro a dar exemplo. E aquele que não governa bem, que não é um bom, não faz um bom governo, uma boa política dentro da sua própria casa, como é que vai estar preparado para cuidar da casa de Deus, né? Porque aquele que não cuida bem do que é seu, negou a fé, é pior do que o infiel. 1 Timóteo está lá escrito, né, nas cartas de Timóteo, que é uma carta pastoral. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Está escrito as palavras que eu falei aqui. Então, meu irmão, minha irmã, seja sábio, como diz lá no Provérbio 14:1, né? Que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola destrói com suas próprias mãos. Também essa palavra ela serve também para o homem. O Salmo 127, verso 1, também está escrito que se Deus não edificar a nossa casa, em vão edificam aqueles que trabalham. Então eu deixo esses versículos no finalzinho aqui, concluindo, fechando com chave de ouro, dando um nó para o inimigo não desatar. Amém? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Seja você que é marido, cuide da sua esposa, do seu casamento, ajude elas nos trabalhos domésticos, né? Isso não vai desmerecer você, muito pelo contrário, isso é mais um tempero, né, para o seu relacionamento. Para o relacionamento no casamento, para o casamento dar certo, todo dia você tem que estar sempre descobrindo o que sua esposa gosta e o que a esposa gosta de você também, e tem que ter comunicação e diálogo, e tem que estar ajudando um outro. Porque quando se casam, é para cuidar um do outro. Uma corda de 2 dobras, ela fica mais difícil de se arrebentar. Então, aquele que não cuida bem dos que são seus, como vai cuidar bem da casa de Deus? E Amós 3:3 diz, né? Como andará os dois juntos se não andar em acordo? Então, meu irmão, minha irmã,
Receba esse conselho, né, em nome de Jesus. Essa palavra aqui é direcionada aos homens. Cuide bem do seu lado, da sua casa. Também ajude sua esposa nos trabalhos domésticos também, no lar. Lava o prato. Tá aqui a pia, olha aí, ó. Mostra aí, meu filho. Olha, não tem nada, a pia tá limpa. Já lavei os troços, já varri a casa, já passei o pano na casa, né? Hoje eu fiz. Mas tem dia que eu boto meu filho para fazer, mas hoje eu fiz tudo. Saiu o almoço, já está quase ficando pronto. E a minha esposa saiu para o trabalho e eu estou cuidando do almoço para que logo mais, daqui a pouco, estarei almoçando com meu filho. E à noite, a minha esposa, nós juntos vamos estar jantando. Quando ela chegar, a janta vai estar pronta e tudo vai estar arrumado, né? E daqui a pouco estarei também lavando roupas. O homem, ele tem que cuidar da sua casa. Então, você quer preservar o seu casamento, você quer que o seu casamento não esfria, ajude sua esposa em casa. Seja um homem sábio, seja prudente. Amém? É assim que o homem tem que fazer, tem que ser em sua casa. Deus abençoe, graça e paz. Boa tarde, povo de Deus, graças e paz. Estou aqui lavando a roupa, né? Minha esposa está trabalhando e eu estou aqui cuidando, né? A limpeza. Já lavei aí algumas roupas. Ainda estou aqui para enxaguar essas. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nesse dia de hoje, né? O dono de casa tem que fazer isso. Enquanto a esposa está trabalhando, ele está em casa. Quando a esposa chega do trabalho, chega cansada, né? Já está tudo pronto. É assim que o homem de Deus deve fazer, né? Um dono de casa deve fazer. Amém? Ajudar a sua esposa em casa. Deus abençoe. Graça e paz a todos. Boa tarde, povo de Deus. Graça e paz. Estou aqui na lavagem de roupa, né? Aí eu já lavei bastante roupa. Graças a Deus, né? A casa tá à venda aí, ó. 50 mil, viu? Mas quando o calçamento passar, que tá bem pertinho, viu? Eu só vendo por 60 mil. Aproveite enquanto eu tô dando ela por 50. É perto do prédio da creche nova aqui, ó. Bairro do Dr. Zé Bezerra, antigo para morar. Corrais Novos RN. E o contato é isso aí, ó. 9940-0030. E também ao mesmo tempo é Pix. Se quiser mandar uma ajuda, hoje eu tô aqui precisando, viu? Qualquer valor que mandar será bem-vindo. É para obra missionária, tá certo? Quarta-feira que vem agora vai ser limpado aqui o terreno. Uma pessoa já mandou para mim uma oferta de 50 reais. Eu vou pagar uma pessoa, vou dar esses 50 reais a uma pessoa para passar enxada aqui no terreno todo da casa. E aqui sempre tem culto aqui do lado da minha casa. Amém? Vou mostrar aqui para você, ó. Esse lado aqui, ó. Enquanto eu não vendo ela, eu vou puxar uma calçada aqui. Aí eu tô precisando de oferta para isso. 3 sacas de cimento, 200 tijolos. Para fazer o aterro aqui e puxar a calçada. Outro pledeiro passou aqui e disse que tem que ser uns 400 tijolos. Que tem que ser 200 só para o alicerce e mais 200 para o piso, né? Está aí a mensagem de Deus, ó. Amém? Todas as segundas-feiras eu faço culto aqui na minha casa. Aqui do lado da minha casa. É muito difícil ter uma segunda-feira para não fazer, né? Aqui é a rua Zé Medeiros de Moraes, ó, rua tranquila. Amém? Rua Zé Medeiros de Moraes, a outra rua de lá é a Manuel Patrício. A casa ela tá toda na cerâmica. Quero fazer a calçada aqui, ó. A calçada para botar as cadeiras. Tá toda na cerâmica, ela não tem serviço para fazer não. Se eu mudar, né? Se eu murar ela, Deus me der condições de eu murar ela, depois o calçamento já sendo feito o calçamento, tá começando de lá. O calçamento. Quando passar aqui e a rua minha aqui for calçada, aí eu só vendo ela lá por 70 mil. Né? Enquanto tiver alguém que esteja procurando uma casa e quiser comprar, aproveita enquanto tá barato. Porque 50 mil você não compra aí por aí um terreno. Qualquer terrenozinho aqui em Quase Nova é 40, 50, 60 mil. E aqui é perto de tudo, tá certo? Aqui é perto de supermercado, é perto de posto de saúde, tem um hospital, tem uma rodoviária que não é muito longe, daqui para a rodoviária, é quase no centro. Aqui é tranquilo, amém? Que Deus abençoe a todos, graça e paz a todos. Aí, varão, sandália aí
sacerdote aí, a sandália franciscana. Chegou agora, viu? Falta só agora chegar a sandália da sua esposa. Tá aí, ó. O rapaz veio deixar agora aqui em casa. Quiser passar aqui para vir pegar agora, fica à vontade. Das paz. Olha aí, ó. Já é presente antecipado do aniversário, viu? Ficou top, viu? Senão aí. Depois a gente vê Barbosa. Valeu, meu irmão. Próximo aniversário já tô vendo presente. Menino. Vou pro culto com ela, viu? Se Deus quiser. Olha. Top de luxo. Obrigado, Deus abençoe, meu irmão. O Messias pediu para não chamar ninguém nessa terra de mestre, que é pastor, a mesma coisa. O Messias também pediu para não chamar ninguém de guia, porque só tem um pastor, um só guia, que é o Messias. Ele é o verdadeiro pastor. Mas como os anjos caídos mudaram isso? Usando o sistema religioso. Porque o sistema religioso foi criado pelos anjos caídos, pelos demônios, para isso, para mudar o que o Messias pediu. Eles fazem o contrário. O Messias diz, não entra pela porta larga. Os demônios criaram o sistema religioso com muitas portas largas. O Messias diz, não ore de pé nas igrejas. Os demônios criaram várias portas largas, várias igrejas para as pessoas orar em pé, como os hipócritas nas igrejas. O Messias diz, não chamar ninguém nessa terra de pai. O sistema religioso agora, a besta do Apocalipse, conhecido como Azazel, ou no corpo de Enoque, mais conhecido hoje como Jesus Cristo, que a besta disse que ia colocar seu retrato na casa de todo ser humano na terra. Ele colocou a sua imagem, o seu retrato, fez todo mundo adorar a sua imagem, seu nome, Jesus Cristo, que se você pegar o nome original vem do latim, quando apareceu para Constantino lá no Império Romano. Azazel, no corpo de Enoque, que apareceu para Constantino, disse, ó, meu nome é Jesus Cristo, eu sou filho de Deus. Se você colocar seu símbolo e meu nome nos seus escudos, meu símbolo, vocês vão vencer a guerra, e blá 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 blá, blá, e pediu para ele montar uma religião. E Constantino montou, deixou de a igreja, o Império Romano, de político para religioso, nascendo a igreja católica. E ali Azazel, o anjo caído que apareceu para Constantino, fez a imagem dele de olhinho azul, loirinho, olhinho azul, colocou nas casas de todo mundo, no mundo todo, e assim cumprindo a profecia que ia fazer todo mundo adorar a imagem dele, e também o nome dele, que é original, Jesus Cristo, filho dele. Onde você veio buscar a Deus? Me explica um negócio, como é que você está buscando a Deus? Aonde, se Ele mora dentro de você? Me explica um negócio, como é que você vai fazer o culto da busca do Espírito Santo se você é templo dele? Deus não mora aqui dentro. Deus não está na cadeira que a gente senta. Deus não está no jejum que a gente faz. Aonde você está procurando Deus? Você veio aqui na igreja para buscar a Deus? Tem um caminho muito fácil. Ele está dentro da pessoa sentada do seu lado. Bate um papo com ele. A religião cria níveis. A religião diz quem é mais pecador e quem é menos, de quem Deus gosta mais e de quem Deus gosta menos. Santidade não é a gente entrar aqui e levantar a mão para cantar. Santidade não é a gente estar aqui achando que porque eu sento nesse banco, fluidos positivos espirituais sobem perna dentro e entram dentro de mim. E eu fiquei um mês sem ir na igreja, eu tenho que ir, pelo amor de Deus, para ver se de repente eu, melhorei um pouco. E daquela porta para fora começa o culto de cada um de nós. O culto que é o teu comportamento, o incenso que agrada a Deus, e não as palmas que você bate dentro da igreja. É quando você entra na tua casa, é a vida que você tem com a tua esposa e com o teu filho, que é um culto que agrada a Deus, e não as palavras que você profere dentro desse auditório. É quando você vai almoçar, é quando você pega o ônibus, é quando um cara te fecha na rua, é quando alguém te dá um tapa e você oferece a outra face, e a tua atitude é um sacrifício de vida que é agradável a Deus. Mateus capítulo 24, versículo de número 19. Ai das que estiverem grávidas e que amamentam naqueles dias. 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Segura de novo. Por quê?
No sábado, Jesus não pode vir no sábado. Não, o abençoado me diz, Jesus no sábado não pode vir, senão a gente vai fugir para onde? Alô, abençoado, como o evento era para os judeus, e no sábado os judeus não poderiam sair e ir para lugar nenhum, nem varrer a casa. Se ele viesse no sábado, não tinha como fugir da Judéia para os montes. Então este era um evento para os judeus, que guardavam o sábado. Então ele disse, vocês orem, para que a vinda, o juízo dele não aconteça no sábado. Senão vocês não podem sair da casa para a Judéia, para os montes. Pois ele diz no versículo 21, porque nesse tempo, quando isto acontecer, preste bastante atenção. Alô, professor da escola dominical, você que diz que não gosta de mim, mas está aí, ó. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Então nesse tempo aqui, quando acontecesse essa tribulação, haveria outra? Não haverá jamais. Vai haver outra tribulação ou não? Ele diz que não. Agora, quando é que tudo isso aconteceu? Você lê na sua casa, ó, do 21, você lê até onde eu vou aqui por causa do horário. Quando é que tudo isso aconteceu? 34. Em verdade vos digo que a tribulação, a fuga, não passará esta geração sem que tudo isso... Então eu creio nisso. E olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Ainda que o mundo inteiro esteja contra mim, eu com ele serei maior do que todos. Porque ele disse que não passará esta. Quando ele diz essa, tem que conjugar verbo. Porque ele está falando isso na era cristã, no ano 30 e pouco da era cristã. Ele não está falando em 2018. Vocês entendem isso, meu amado? Ele não disse não passará às futuras gerações. Ele está lá no ano 30, porque se ele morreu no ano 33, vamos supor que seja 30. Não passará esta, que ele está presente, sem que tudo isso aconteça. Esses são os equívocos que eles não conseguem explicar. Só que não conseguem explicar com Bíblia. Eles querem explicar porque foi um padre que não sei o que, mas não tem na Bíblia. Tem que explicar com Bíblia, tem que mostrar com Bíblia. Tem que mostrar o que está escrito. Não adianta falar sem provar. Tem que mostrar na palavra, igual eu venho aqui e mostra lá. Mateus 24, 34. Então eu deixo esse vídeo aí para os meus irmãos. Olha, um beijo. Deixa eu mandar um beijo. Um beijo para você que me persegue. Que eu sei que na verdade você me ama, tá? Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo eu estarei falando sobre os falsos avivamentos e sobre os falsos profetas. Como os falsos profetas têm promovido o falso avivamento dentro das igrejas. Eu vou contar para você o que o Senhor me mostrou a respeito do falso avivamento que está dentro da igreja. E muitas pessoas estão pensando que de fato é uma obra do Espírito Santo, é uma manifestação do Espírito Santo. Já disse o apóstolo Paulo, não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E disse também Jesus, acautelai dos falsos profetas, que vêm vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. E pelo fruto conhecereis a árvore. E eu vou contar para você o que o Senhor me mostrou no ano de 2021 sobre os falsos avivamentos dentro da igreja. E dentro dessa experiência, o Senhor me mostrava e falava comigo. E dentro dessa experiência, o Senhor me mostrou um grupo de pessoas com uma roupa específica. E eu perguntei para o Senhor, quem são esses homens? Quem são essas pessoas? E o Senhor me disse, são os curandeiros. E eu comecei a perguntar a Deus qual era a mensagem que o Senhor tinha para me transmitir dentro daquela experiência. E Ele trouxe sobre mim uma visão aonde eu via um altar. Só que nesse altar, os líderes espirituais estavam em pecado, porque não estavam pregando o verdadeiro evangelho que traz arrependimento e santificação. E o Senhor me disse, esses homens que você viu nessa visão
são curandeiros. E os mesmos espíritos que atuam nesses curandeiros estão nessas igrejas que não pregam arrependimento, que não pregam a santificação de corpo, alma e espírito. Para quem não sabe, os curandeiros também efetuam milagres, porque o diabo é mestre para copiar os sinais de Deus. O diabo também copia o milagre, o diabo também efetua prodígios. Mas se existe algo que o diabo não consegue copiar, é a obediência a Deus. O diabo conhece todos os versículos da Bíblia Sagrada, mas porém não obedece nenhum. O poder não está em conhecer. O poder não está em milagres, porque Satanás também sabe e ele também pode efetuar. Eu quero que você entenda através desse vídeo que os falsos profetas, eles conhecem a palavra, pregam a palavra, mas eles não vivem a palavra. Eles procuram uma estratégia de misturar pequenas verdades em uma grande mentira, porque Satanás sabe que um pouquinho de fermento vai levedar toda a massa. Um pouquinho de mentira, na verdade, vai levedar toda a massa e todo o ensinamento. Satanás sabe que a parte da obediência e da santidade ele não consegue efetuar, mas a parte dos sinais e dos prodígios ele consegue. Por isso que os falsos profetas que estão produzindo falsos avivamentos, eles querem apresentar somente uma parte que chama a atenção da grande multidão, que é os milagres, sinais e prodígios e avivamentos. Só que esses sinais e prodígios, muitas das vezes, pode estar sendo produzido pelo próprio Satanás, porque essa é a parte que Satanás consegue copiar, essa é a parte que Satanás consegue clonar, mas porém a obediência e a santidade não. O Espírito Santo de Deus vem com um trabalho principal sobre a sua vida, que não é fazer você rodar, não é fazer você pular, não é fazer você cair, mas sim ser transformado por intermédio da palavra. Aonde não existe pregação do arrependimento, aonde não existe pregação da santificação, não haverá transformação da parte do Espírito Santo. Então, como que o avivamento está acontecendo sobre as igrejas se não tem santificação, se não tem renúncia, se não tem transformação em cada pessoa, porque não existe verdade sendo pregada? Estão pegando somente a parte em que os profetas fazem milagres, efetuam sinais e efetuam prodígios, mas a parte do caráter do profeta, porque o profeta era conhecido pela sua obediência, assim como Eliseu foi conhecido por aquela mulher sulamita, não pelos sinais que efetuava, mas sim pelo seu testemunho e pelo seu caráter. Se você pensa comigo, caráter é somente ter fidelidade ao seu cônjuge, mas eu posso dizer, o homem e a mulher que tem caráter diante de Deus tem também obediência e submissão primeiramente a Deus. No Antigo Testamento, os verdadeiros profetas também efetuavam sinais. Mas no Novo Testamento, o último profeta foi João Batista, a qual Jesus disse: João não fez nenhum sinal, mas tudo o que pregou foi a verdade. Jesus teve que falar isso a respeito de João Batista porque muitos profetas do Antigo Testamento eram sim reconhecidos e chamavam muita atenção por causa dos sinais e dos prodígios. Mas no Novo Testamento Jesus mostrou que a árvore é conhecida pelos seus frutos e não pelos sinais e não pelos dons. Não se engane com os dons, não se engane com os sinais, não se engane com os milagres, não se engane com os prodígios, com as revelações, com as visões, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar as pessoas. E essas pessoas que estão sendo enganadas, Satanás produz sinais e prodígio dentro das igrejas que não pregam santificação, exatamente para as pessoas acreditar que aqueles líderes estão agradando a Deus, quando na verdade o espírito maligno está por trás efetuando muitos sinais e prodígios para que toda a multidão possa crer que não é necessário ter santificação e uma vida consagrada a Deus para ter o sinal de Deus sobre a sua vida. Por isso que João disse: amados, não creais em todo o espírito.
mas provai se esses espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Porque os falsos profetas não são somente aqueles que cobram altos valores para pregar em determinado local, porque existem muitos falsos profetas que pregam até mesmo de graça, porque o falso ensinamento pode levar muitas pessoas ao inferno, e Satanás sabe disso. Por isso ele peleja para utilizar os seus instrumentos, que são os falsos profetas. Não pense que somente os feiticeiros e macumbeiros são instrumentos de Satanás, porque os falsos profetas são contra Deus e contra a santidade. Eles desprezam a santidade e desprezam também a Deus. Por isso trago essa advertência contra os falsos profetas e os falsos avivamentos. Porque o homem e a mulher de Deus não é conhecido pelos dons, não é conhecido pelos sinais e pelos prodígios, mas sim pela obediência, porque sinais e prodígios Satanás também consegue copiar, mas existe uma coisa que ele não copia, que é a santidade e a obediência a Deus, porque ele se fez inimigo de Deus, não obedecendo a ordem de Deus.